Olá, querida turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos à parte teórica da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre artigo científico, a parte da introdução. Bom, como já havíamos discutido em outros momentos da nossa aula, vou repassar para vocês o template, porque eu recebi alguns trabalhos fora do template, né? Então, vamos lá. Então, o artigo científico, como nós já sabemos, é um trabalho sobre um determinado assunto. Ele é um trabalho mais objetivo, vai ter aí entre 12, 15 laudas, né, ou páginas no máximo. Ele não tem capa, não tem folha de rosto, não tem sumário. Ele é um trabalho mais direto, tá? No nosso caso aqui, né, o nosso template, nós temos um título com fonte 14, abaixo, no canto superior, né, direito ali, você vai ter os nomes dos autores, que no caso os autores são os alunos. E lembre-se que ao lado do nome do autor tem uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé vocês devem ir lá embaixo e anotar o que vocês estão estudando. Então coloca estudante de design gráfico, estudante de produção publicitária, do curso, o curso é X, a faculdade é Y, aí vocês colocam o seu e-mail e São Paulo, tá bom? Em seguida, então, nós teremos o resumo, lembrando que o resumo é um parágrafo único com no máximo 250 palavras, ele é em espaçamento simples. No resumo nós temos objeto, objetivos, metodologia e etc. Depois do resumo vem palavras-chave. As palavras-chave devem vir na mesma linha, não é para escrever embaixo, como muito aluno está escrevendo. Na mesma linha, na frente de onde está escrito palavra-chave, vem 3 a 5 palavras-chave. Essas palavras devem ser escritas em ordem alfabética, tá? Outra coisa também que eu reparei nos trabalhos: título, subtítulo, não tem ponto final, não tem 2 pontos. É título e pronto, resumo e ponto, pronto. Introdução e pronto, não tem introdução, ponto. Não tem seção 1, ponto, ok? Então, você só vai escrever e acabou. Não precisa ficar inventando moda. É do jeitinho que tá aí no template. Bom, depois, aí também uma outra coisa. O que vem em negrito? Vem em negrito o título, e os subtítulos e a palavra-chave. Só onde está escrito palavras-chave, não a palavra propriamente dita, entendeu? Então, resumo, palavra-chave, introdução, seção 1, 2, 3, considerações finais e referências, vem em negrito, sem ponto final, que são, então, os títulos e subtítulos ou seções do seu artigo, tá? O trabalho, então, relembrando, né? Tem que ser feito tamanho 12, exceto no caso de citação, nota de rodapé e etc. E aí, fonte Arial ou Times, e exceto a introdução, exceto o resumo, todo o trabalho ele tem aquele espaço de 1,25 no início da frase, aqueles 2 dedinhos que vocês aprenderam que tem que ter lá no parágrafo, tá bom? Bom, vamos para o que nos interessa hoje, que ali era só uma revisão. A proposta de TGI de 2020, no caso de vocês, escrever um artigo apresentando o projeto, a revista, o seu público-alvo, o público-alvo da revista, é claro. Qual é a linha editorial e quais as reportagens que serão abordadas na revista de vocês. Agora, na introdução, nós vamos ampliar essa discussão. Não era para colocar tudo isso no resumo. É agora na introdução que a gente começa a entrar nessas informações todas. E aí, a proposta é vocês escolherem um tema dentro das reportagens da revista, que será uma revista impressa e virtual. E aí, então, você vai elaborar um artigo sobre esse item. Bom, já falei do resumo, não vou falar de novo, né? Objeto, objetivos, metodologia. Eu vou falar de novo sim, porque eu andei corrigindo. Vocês não estão colocando os 3 autores que vão embasar a pesquisa. Não precisa pôr nome de livro, mas põe o último sobrenome do autor e entre parênteses o ano do livro, tá bom? A metodologia, ela pode ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Ela tem que... é uma pesquisa de cunho bibliográfico, com entrevista. Toda pesquisa tem
cunho bibliográfico, gente, que vocês vão pesquisar em algum lugar, né? Algum livro, algum site, etc. E aí também algumas vão ter entrevistas, vão ter análise de filme, pode analisar uma música, enfim, isso entra na metodologia, tá bom? Resumo, chegamos. Bom, então, na introdução, falamos do resumo já, agora vamos falar então da introdução. A introdução, primeira coisa, aqui eu coloquei ela, os itens da introdução em forma de, como eu vou dizer? Em forma de itenzinhos mesmo, né? Com as bolinhas. O trabalho não é assim, tá? A introdução é um texto só, ele não está dividido por subitens, não vai escrever a apresentação do projeto, blá, 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 aí problema, blá, 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 não, é um único texto, isso, é um único texto de uma, duas laudas no máximo, né, uma ou duas folhas no máximo, mínimo uma, né, gente, também vai fazer a introdução com menos de uma página, de uma a duas no máximo, e aí tem que constar esses itens. Então, na apresentação do projeto, então, descrição do projeto a ser desenvolvido no projeto de design, esclarecendo suas particularidades e os principais aspectos. Trouxe aqui uma série de exemplos. Por exemplo, então você vai colocar, informar que se trata de uma revista digital e impressa que tem como tema periferia, mulheres, cinema, bem-estar, música, depende, cada um sabe qual é o seu tema. Depois vocês vão dizer, olha, essa é uma revista semestral, não, essa é uma revista anual, é uma revista mensal, né, que discute, por exemplo, música. E na edição de maio, na edição de junho, nessa edição, sei lá, né, de quando que nós vamos discutir dentro da música, a música popular brasileira. Não, a nossa revista ela tem como tema mulheres. Nessa edição nós vamos discutir as mulheres no cinema, tá bom? E aí, depois que você falou o que é a sua revista, qual é o tema geral da sua revista, lembrando que essa revista ela tem que ter uma periodicidade, tá bom? Aí você vai dizer qual é o tema da revista atual. E dentro do tema da revista atual, qual vai ser o tema que você vai abordar no seu artigo? Porque a sua revista lá vai ter 4, 5 reportagens. O artigo você está falando de um único tema lá da revista. Então, por exemplo, coloquei aqui que nós somos uma revista que fala de cultura, que fala sobre cinema. Nós vamos então discutir na edição atual, mulheres no cinema. Dentre as mulheres no cinema, tem lá várias reportagens, mulheres no cinema moderno, mulheres no cinema expressionista alemão, e tem um tema lá que é mulheres trans no cinema nacional. Bom, o meu artigo vai falar sobre mulheres trans no cinema nacional, tá bom? Ficou bem explícito para vocês? Depois vem a justificativa, também em forma de texto, não vai escrever justificativa, né? A justificativa é uma reflexão sobre o porquê da realização do projeto, né, no caso do artigo, procurando identificar quais as razões de preferência pelo tema, a sua importância com relação aos outros, e aí a ideia da justificativa é convencer o seu leitor sobre a relevância da sua pesquisa, tá bom? Porque assim, um monte de gente já escreveu sobre esse tema, sobre mulheres no cinema. Por que o seu artigo é melhor? Por que o seu artigo se justifica? Né? Por que continuar discutindo mulheres no cinema? Etc. Aqui eu trouxe, por exemplo, um tema de um outro grupo. O tema é cultura urbana influenciada pelo processo migratório do século XXI. Não sei se do outro grupo é século XXI ou século XX, mas enfim. Aí esse é o tema geral. Aí você vai fazer o quê? Discutir esse tema, aí você está justificando, por que é importante. Discutir esse tema é relevante, porque o Brasil sempre foi um país com grande fluxo migratório. Aí você vai falar, lá no século, já começa no século XIX, lá com o processo de branqueamento da população, aí começa a vir os italianos, os alemães, não sei quem, no século XX você tem 1908, a chegada do primeiro navio japonês,
japonês, e aí você continua contando a história. Contudo, no século XXI, percebe-se um processo migratório diferenciado, com a chegada dos refugiados, principalmente do continente africano, assim como do Haiti, blá, 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 blá. E aí você vai dizer, ó, então por isso que é tão relevante discutir este assunto, né? E pensar sobre como esses imigrantes, no século XXI, estão influenciando a cultura urbana, uma vez que em grande parte eles vêm para os grandes centros, tá? O próximo item é a problematização. Esclarecer o leitor do universo do projeto, com destaque para os aspectos que o caracteriza como algo importante. Apresentação do problema a ser enfrentado, contexto desse objeto, o cenário atual, as tendências, etc. Então, naquele tema lá que a gente estava falando de cultura urbana. A cultura urbana, aí você vai colocar um problema, mas não é assim, o problema não é isso. Você tem que problematização, você contextualiza e aí você apresenta o problema. Então lá, a cultura urbana é muito diversificada, dificultando o seu entendimento. Por isso, a relevância de realizar uma classificação desta cultura, estudando os diferentes nichos. E aí você continua, né? Porque dentro da cultura urbana nós temos o hip hop, que é uma cultura que vem da periferia, nós temos uma cultura mais burguesa, uma cultura mais elitizada, blá, 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 mas aí também temos uma cultura influenciada pelos imigrantes. Isso se observa na música, se observa nos espaços de encontro. E aí você vai ter que ir falando, porque principalmente o grupo que está trabalhando cultura urbana e a influência dos imigrantes nisso, tem que averiguar onde essa cultura está acontecendo. É claro que vocês escolheram São Paulo. Então tá, dentro de São Paulo, quais são os espaços que essa cultura está se realizando? São em boates? São em bares? É na rua? É na música? Onde que isso está acontecendo? Ok? Exemplo 2, eu estou muito exemplificadora hoje, né? As mulheres trans são vítimas de violência em todo o país. E São Paulo, apesar de ser uma cidade cosmopolita, apresenta altos índices de violência contra as mulheres, especialmente as mulheres trans. Então, veja bem, tem um grupo aí que está falando sobre mulheres trans. Aí eu não lembro mais se é no cinema. Não, eu acho que é na música. Ok. Então, vai ter que primeiro falar, olha, existe um problema é que em São Paulo as mulheres trans elas sofrem muita violência isso acontece por vários motivos, o machismo, questões religiosas e também, né, principalmente por falta de conhecimento, né? E aí você pode mostrar, olha, se ocorrer maior visibilidade das mulheres trans nas grandes mídias, talvez esse reconhecimento possa vir minimizar esse tipo de violência, né? Mostrar que elas são seres humanos e etc., né? Como todo mundo, que não há nenhum tipo de distinção e etc., tá bom? Hipóteses. Bom, já apresentei o meu projeto, né, a minha revista, já falei qual é o meu tema, já disse o que eu vou pesquisar no meu artigo, já falei qual é o meu problema, já justifiquei e agora é uma hipótese. As hipóteses elas estão relacionadas com um problema-chave, ou seja, você tem lá uma situação que a gente colocou lá da violência contra as mulheres trans. Bom, aí agora você vai apresentar uma hipótese de como pode se resolver esse problema ou minimizar este problema. E aí você pode colocar, por exemplo, eu coloquei aqui assim, ó, a superação do preconceito, do racismo, misoginia. Misoginia é aqueles que odeiam as mulheres. Acredito em vocês que tem gente que odeia mulher. E outras violências, passa pelo enfrentamento do problema, ampla discussão e visibilidade das mulheres, comunidades LGBT, comunidade negra e assim por diante, né? Ou seja, estou dizendo, olha, gente, tem violência contra a mulher, tem violência contra a comunidade LGBT, existe racismo estrutural, racismo institucional, racismo individual, isso continua acontecendo, não é mimimi, como querem dizer por aí em Facebook e outras redes sociais, isso é uma realidade da população negra que continua sendo assassinada na periferia. Chega, né, gente? Eu tô fazendo militância. Bom, mas enfim, aí você coloca essa situação e você diz, como é que isso pode ser superado? E de
repente, como é que o meu trabalho dentro dessa revista pode contribuir, ainda que minimamente, para a superação deste problema? Olha, dando visibilidade a essas mulheres, dando visibilidade às drags, dando visibilidade à comunidade negra como um processo de recuperação da sua identidade e etc. Tá bom, gente? É isso. Aqui está. Para você poder fazer bem bonitinho, você vai lá na nossa SAP, na disciplina de planejamento gráfico e procura o arquivo que está escrito proposta de TGI. Lá tudo isso está bem detalhado, tá bom? Obrigado, e depois a gente assiste desse vídeo nós vamos discutir esses assuntos lá na SAP. Até mais.